Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora não deixa de ser um vídeo deveras curioso, porque a gente vai falar a respeito de uma sinistra e nefasta união entre Paraguai e Argentina e Donald Trump contra o Brasil. Vamos ver do que se trata essa aliança nova aí. Mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo, porque tudo isso ajuda a dar relevância ao vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Em 15 dias, o Brasil, gente, se envolveu numa crise diplomática com dois países vizinhos. De um lado, a Argentina do Milei. O outro, o Paraguai. Isso mesmo, o Paraguai, cara. E no meio disso, os Estados Unidos revogaram o visto aí da embaixadora brasileira em Washington. 3 frentes, 15 dias, e hoje eu vou te explicar porque isso não é uma sequência de acidentes. Esse negócio de cancelar o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos é uma coisa mais séria do que pode parecer, porque isso anula a representação diplomática do Brasil no território dos Estados Unidos. E isso é equivalente a eles dizerem: nós não queremos conversar com vocês, nós não queremos a resolução de quaisquer problemas que nós tenhamos com vocês através das vias diplomáticas normais. É deixar o Brasil essencialmente cego, surdo e mudo dentro da representação diplomática nos Estados Unidos. Então não é uma ação pequena, não é um gesto desimportante. É uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eu sou o professor Jean, mais conhecido como Jeangrafia, esse é o canal Gabarita Gel. Você vai entender porque essa briga não é sobre 1870. Daqui a pouco você vai entender. E sim, sobre 2027 e como ela se encaixa num cerco maior ao Brasil. Se inscreva, ative o sininho. Gente, 24 de julho, o presidente Lula estava lá em Jacareí, uma cidade do interior de São Paulo, numa empresa de defesa defendendo investimentos nas Forças Armadas. E para justificar, ele puxa a Guerra do Paraguai. Palavras deles, 2 pontos, abre aspas. Um belo dia, o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá. Ao mesmo tempo, invadiu o Uruguai. Ao mesmo tempo, invadiu a Argentina. 5 dias depois, gente, o Congresso Paraguaio publica uma nota de repúdio formal dizendo que a fala distorce e minimiza a dimensão histórica da guerra. E hoje, e exige exige de volta o canhão El Cristiano, troféu de guerra que está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Eles estão querendo demais também. Troféu de guerra, perderam, tem que se contentar. Agora, eles talvez tenham ficado incomodados com a forma como foi colocada a dimensão do início da guerra, mas essencialmente foi o que aconteceu. O Solano Lopes acreditava que tinha uma força militar mais coesa e mais preparada do que os dos seus adversários, especialmente o Brasil, porque naquela época eles não estavam querendo antagonizar a Argentina, exatamente, eles estavam querendo antagonizar o Brasil e o seu candidato apoiado no Uruguai. Então, por isso, eles fizeram essa invasão em território brasileiro e cruzaram o território argentino para invadir o Uruguai, para poder recolocar o candidato que eles apoiavam no Uruguai no poder. Então, o Congresso paraguaio deve ter ficado incomodado com a escolha de palavras, mas a essência do que foi dito não dá para reclamar não, porque foi bem assim que as coisas aconteceram mesmo. Dia seguinte, o chanceler paraguaio convoca o embaixador brasileiro. E convocar o embaixador, gente, não é detalhe, é instrumento formal com que um país registra descontentamento com o outro. Regra diplomática. Público e deliberadamente constrangedor, gente. Em 1 de julho, aí vem o embaixador, recebe a nota, que rejeita, em todos os seus termos, a declaração brasileira. Agora presta atenção numa data que ninguém cruzou essa linha. 25 de julho. Um dia depois de Jacareí, Javier Milei, presidente da Argentina, sobe no palco no Brasil e chama o Lula de presidiário. Gente, 2 vizinhos, 2 dias, 2 crises. Segura isso.
porque a gente... Só que do Milei a gente já espera esse tipo de coisa, que o Milei é completamente maluco. Para começar, ele é anarcocapitalista, e gente que é anarcocapitalista em 2026 tem alguns parafusos a menos. Além disso, ele vive de conflito, ele vive dessa coisa de ficar cavucando picuinha com vizinhos, com adversários políticos, com às vezes até com o próprio povo. E meio tanto de protesto que está tendo na Argentina agora, então não dá para dizer que isso surpreende. Agora, que foi uma puta falta de decoro, isso foi. Ele ter falado isso do presidente do Brasil dentro do território brasileiro, numa convenção partidária do adversário político do Lula, isso foi uma coisa muito, muito grave para a diplomacia internacional. E então o Brasil está totalmente dentro da sua razão ao repudiar essa fala e ao repudiar o próprio Milei. Volta nesse ponto. E é primordial para você entender o cenário político brasileiro. Ó, vamos à história, vamos lá, que é onde quase todo mundo vai se perder nessa análise. É verdade que em dezembro de 1864, tropas paraguaias invadiram a província de Mato Grosso. Isso aconteceu, de fato. O problema é o que veio antes. Pessoal, 2 meses antes, em outubro de 1864, foi o Brasil que invadiu o Uruguai, no meio de uma guerra civil uruguaia. Foi a invasão que Solano Lopes, o governante paraguaio, respondeu. Então, quando a nota fala em desconhecer os antecedentes do conflito, é disso que ele fala. Não é birra. É o ponto mais consolidado na historiografia. E antes que alguém comente, aquela versão que a guerra foi armada pelos ingleses, também, cara, isso não para de pé. Assim, existe essa lenda urbana de que os ingleses armaram essa guerra porque estavam preocupados com o desenvolvimento industrial do Paraguai, que estava se tornando uma potência no meio da América do Sul. Isso é mentira, gente. Isso aí não se sustenta. Primeiro porque o Paraguai não estava se desenvolvendo industrialmente. Eles tinham lá talvez uma produção pequena, mas não era nada digno de nota. E segundo porque naquele tempo o Império Britânico era simplesmente o maior do mundo, ocupava um território que equivalia a 1/4 do globo inteiro, gente. E era o centro da Revolução Industrial. Então, essa versão dos fatos não se sustenta com a leitura mais básica de história. Então, não tem nada a ver. Historiadores famosos aí, relevantes, foram aos arquivos procurar essa evidência e nunca acharam nada. Repara na armadilha. Uma versão diz que o Paraguai atacou. A outra diz que foi culpa da Inglaterra. As duas tiram o Brasil do centro da decisão. Uma faz o Império uma vítima, a outra um fantoche. Então, não foi nenhum deles. Não foi nenhum dos dois. E por que 72 horas bastaram para mobilizar um país inteiro? Porque essa foi a guerra mais letal da história da América do Sul. Mais da metade da população do Paraguai morreu, cara. É absurdo. Cerca de 80% dos homens adultos. 16 de agosto de 1869, uma batalha chamava Batalha de Acosta New. Cerca de 3.000 crianças e adolescentes paraguaios contra 20.000 soldados brasileiros. Gema, por que criança? Porque não havia mais homens adultos vivos para lutar. Quase todas morreram naquele campo. E nessa data virou o Dia das Crianças no Uruguai. No Brasil, o Dia das Crianças é propaganda de brinquedo. No Uruguai, é luto nacional pela geração morta pelo nosso exército. Então, gente, quando o chanceler diz que a dignidade do Paraguai não se compra, ele não está fazendo teatro, não. Ele está tocando no nervo mais exposto daquele país. E é por isso que esse nervo é tão útil agora. Aqui está a peça que quase ninguém está juntando dessa treta. O Tratado de Itaipu, de 1973, tem uma parte chamada Anexo C, que define as regras financeiras da usina. Quanto custa a energia e quem paga o quê? E vale apontar que esse acordo é importantíssimo para o Paraguai, porque Itaipu fornece a maior parte da eletricidade usada pelo país inteiro. Então, a usina de Itaipu é de importância estratégica vital para o Paraguai. Para o Brasil também é importante, claro, mas tem uma importância, digamos, menor. Então, esse também é um outro ponto muito provável de atrito entre os dois países, quando eles não concordam com algum dos termos do acordo assinado. E, gente, lembrando que é binacional, metade de cada um dos países. E previa que, depois de 50 anos, esse anexo seria revisto.
o prazo venceu e a renegociação está aberta agora. Em maio de 2024, os países fecharam um acordo base. A partir de 2027, a tarifa cairia para algo entre 10 a 12 dólares o quilowatt. Gente, hoje o consumidor paga 17,76. Só que em 2026 o presidente paraguaio, o Santiago Peña, veio a público dizer que não aceita essa redução. E o argumento que ele usou foi qual? Dívida histórica. Repara o vocabulário, dívida histórica, justiça histórica, reparação, gente. É o mesmo. Isso é uma coisa que quem não está muito familiarizado com o povo paraguaio não deve saber, mas eles ainda têm pelo menos uma parcela da população que guarda um rancor surpreendente da Guerra do Paraguai contra o Brasil, contra a Argentina, contra o Uruguai, mas principalmente contra o Brasil, que foi o perpetrador das maiores barbaridades, digamos assim, contra os paraguaios. Eles ainda têm Eles ainda têm um bode muito grande do Brasil pelo que aconteceu. Até porque faz sentido, eles perderam, como o Jean Grafia falou, 80% da sua população masculina adulta. Então, imagina como o país ficou em frangalhos depois disso. Não teve nem como voltar a reconstruir a sua economia, a sua infraestrutura. Eles passaram por maus bocados pelo resto do século XIX e passaram por uma ocupação militar brasileira também. Mas é importante ter em mente que tem essa parcela da população paraguaia que ainda tem um bode muito grande do Brasil. O léxico da nota diplomática sobre a guerra. E tem mais uma camada disso tudo. Em 2025, esse mesmo embaixador já tinha sido convocado. Isso mesmo. Porque a ABIN espionou o Congresso e a presidência do Paraguai sobre a Itaipu. E o Paraguai suspendeu as tratativas por conta disso. Ninguém sabe dessas paradas, né? Mas se você pesquisar, você vai encontrar. Então, quando o presidente entrega uma frase e reabre a ferida de 1870, ele não criou um problema de comunicação. Não, ele entregou capital de negociação para o outro lado da mesa. E olha, o Paraguai tem razão no essencial, gente. A guerra foi devastadora. O que me incomoda não é ele jogar bem, é ele jogar... é o Brasil jogar mal. Isso, é o Brasil jogar mal. Mas agora eu preciso te mostrar quem mais está nessa mesa. É aí que o negócio fica maluco. Cara, vamos lá, vamos ampliar a lente de análise. Amplia o foco. Porque a gente prometeu, cara, voltar nessa data. 22 de julho, entra em vigor uma nova tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. 24 e 25 de julho, as crises com Paraguai e Argentina. 4 de agosto, Washington revoga o visto da nossa embaixadora. E aqui eu preciso te apresentar duas pessoas. Na verdade, o que está aparecendo é que esses governos alinhados estão querendo fazer um tipo de isolamento forçado do governo brasileiro, o que seria muito ruim por vários motivos para nossa diplomacia, para o nosso governo, para a nossa economia. Mas... se for assim, é uma ação bastante desleal, para falar a verdade, porque o Brasil, agora, atualmente, não está fazendo nada mais do que defender a sua soberania e a sua dignidade, especialmente no caso do acontecido com o Milei. Então, se esses países estão mesmo tentando fechar um cerco em torno do Brasil, é uma atitude deveras injusta. Porque sem elas nada disso faz sentido. Presta atenção. A primeira é Javier Milei, presidente aí da Argentina. Hoje, chefe de Estado mais alinhado a Donald Trump em todo o continente. Lê a cartilha trumpista. Falou Trump. Cara, e o que ele veio fazer aqui no Brasil em 25 de julho? O quê? Não foi uma visita de Estado, nem uma reunião com o nosso governo. Ele subiu num palanque de convenção partidária brasileira para atacar o presidente do Brasil e o ministro do Supremo. Um chefe de Estado estrangeiro fazendo campanha eleitoral dentro do nosso país. E a segunda é o Santiago Peña. Gente, o presidente do Paraguai, também alinhado a Washington. E agora o dado que amarra os dois e quase ninguém noticiou. Porque você sabe, as análises é bem assim, principalmente em ano de eleição, né? Gente, em fevereiro deste ano, Trump convocou
uma reunião de alto nível em Washington com presidentes latino-americanos alinhados a ele. Na lista estavam Milei, o Penha, os mesmos dois que 5 meses depois abriram uma crise com o Brasil na mesma quinzena. Agora, eu vou ser bem rigoroso, porque é assim que a geografia política pensa, meu povo. E eu não vou afirmar que houve telefonema, nem ninguém deu ordem, tá? Eu não tenho esse documento para fazer isso. E quem afirma isso, cara, sem prova, está cometendo aí má fé na análise. Mas eu não preciso disso, cara. Eu não preciso disso. Mas eu não preciso disso, porque alinhamento não precisa de ordem, não precisa de interesse comum. E o interesse comum está escancarado, enfraquecer o único país da América do Sul, grande o bastante para negociar de Washington, de igual para igual, que tem parceiros como China e Rússia, são alinhados, está dentro dos BRICS. E repara, desestabilizar um país... A gente tem que lembrar também que não é que o Brasil seja grande por si só. O Brasil tem a aliança muito forte junto aos BRICS, que é um bloco político, até certo ponto econômico, que é contra-hegemônico, é contra antagoniza a OTAN, antagoniza a União Europeia, Estados Unidos. Então, tendo o Brasil esse tipo de aliança política e econômica, ele é um país que pode representar uma ameaça imediata aos interesses do Trump na América Latina, que é o seu principal enfoque político atual. Quer dizer, tirando a guerra lá com o Irã, ele tá vendo que a coisa para ele tá feia na Ucrânia, tá feia no Irã, então ele tá se reafirmando através de um controle maior sobre a América Latina, que, lembrando, os Estados Unidos sempre viram como seu quintal. Então, a gente tem que ter isso em mente. Ele está tentando enfraquecer o Brasil justamente porque é a única pedra no sapato dele nesse objetivo de dominar politicamente a América Latina. O país não é invadir esse país, é tarifar ele, é constranger a diplomacia dele, é fazer vizinho travar uma negociação bilionária de energia, é transformar a eleição dele em uma disputa de outro país. Gente, tudo isso aconteceu no Brasil em 15 dias. E isso tem nome. O nome é Doutrina Don América para Donald Trump. Ponto final. Ah, mas calma. É aqui que eu falo de mim, 30 segundos, tá? Você tem que entender quem eu sou na fila do pão. Pessoal, eu falo aqui na internet de geografia geopolítica. Pois é, agora acho que o vídeo terminou. Agora eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessas ofensivas contra o Brasil e sobre o papel que o Brasil ocupa no meio de todo esse arranjo geopolítico. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar, como eu falei. Tudo isso é muito importante. E toquem aquele sininho, aquele bendito sininho, porque o YouTube é horrível para entregar as novidades e aqui no canal tem vídeo novo todos os dias, de segunda a segunda. Um grande abraço a todos, espero que tenham curtido. Verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!